o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Faça o bem para alguém, faça o share do nosso aplicativo. Hoje, dia 2 de novembro, minha amiga, o ano tá voando, hein? Até aqui o Senhor nos ajudou. Para muitos hoje é o dia dos finados, para nós que somos da fé, é o dia da vida, e vida com abundância. Tá dando errado as coisas, tudo que você tá tentando fazer não tá acontecendo. Parece que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Não desanime, entenda o segredo da vitória, sabe qual é? É não desistir, é perseverar, é obedecer, é crer que na terra da sequidão a semente vai prosperar e vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Que haja vida dentro de todos, hein? Há uma diferença, hein, pastor Alexandre, entre a vontade de Deus e a permissão dele. Nem tudo é vontade dele, não é verdade? É verdade, existem coisas que ele permite para nos ensinar, nos exortar, nos disciplinar, hein? Mas não pense que tudo é a vontade dele, tá bom? Vamos de canção bonita! Essa canção que o pastor Alexandre preparou hoje, Aline Barros. Vamos ver, vamos ouvir. Que canção é essa? Tua presença como águia vou voar, confiando em tua palavra correrei sem me cansar, renova minhas forças, teu amor me leva além, confio na promessa que jamais me deixará. E o meu coração bate, pois ao meu lado tu estás. Tua presença faz minha alma transbordar. Se sinto sede, és água fresca pra mim. Tu és o pão da vida, me sacio em ti. No teu
tenho 33 anos e, como a maioria das pessoas, cheguei na igreja com um problema familiar muito grande. Eu, com apenas 3 anos de idade, fui deixada para a minha avó me criar, mãe do meu pai, e ali já começaram os problemas na minha vida, porque a minha mãe e meu pai eram casados, eu tenho mais 3 irmãos, uma mais velha que eu e 2 mais jovens, que são os gêmeos. Então, quando eles decidiram se separar por motivos de traições, vícios, bebidas, agressões físicas e verbais, então o juiz decidiu que eu ficaria com a minha avó, eu e a minha irmã ficaria com a minha avó, e os meus 2 irmãos mais jovens ficariam com a minha mãe. Lá na casa da minha avó, eu morava com o meu tio, minha tia e os filhos dele. Então, ali eu já via que o correto da família era ter pai, mãe e os filhos. E eu já não tinha isso. Então, ali começou a nascer um complexo em mim, de inferioridade, de que eu estava ali, mas ali não era o meu lugar, porque eu mal via minha mãe, mal via o meu pai. Eu lembro que das poucas vezes que eu via o meu pai, ele sempre estava alcoolizado. A minha mãe eu via 1, 2 vezes ao ano. Então, aquilo ali foi criando muito ressentimento dentro de mim. Mesmo a minha avó me dando toda a atenção, ainda assim ficava um buraco, ficava um vazio dentro de mim. Então, eu cresci com uma criança tímida, uma criança que achava que ali não era o seu lugar, que ali não era a sua família. Então, quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, a minha mãe, antes disso, veio morar em São Paulo, tentar a vida, uma vida melhor. Só que ela começou a trazer os meus irmãos. E eu fui a última a vir. Então, até isso me abalou. E aí, nesse período, eu comecei a desenvolver, além do complexo que eu já tinha, eu comecei a desenvolver uma depressão. Eu me achava, eu era uma menina do interior, uma menina que foi criada ali na terra, E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que a realidade era outra, que aqui a vida era diferente. Então, eu comecei a me sentir muito inferior a todo mundo. Então, além desse complexo que eu já tinha, de me sentir menor do que os outros, eu comecei a ter depressão, eu desenvolvi anorexia, eu sempre me achava muito gorda, eu pesava 40 quilos e eu me achava extremamente gorda. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Tinha noites que eu não dormia, eu chorava a noite toda. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei 3 dias no meu quarto. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu me sentia muito mal. A minha vontade era sempre assim, se joga na frente de um carro. Era a voz que eu ouvia, era a vontade que eu tinha. Então, ali eu comecei a ter uma raiva muito grande da minha mãe. Tudo que eu ouvia no passado a respeito dela, que o meu pai tinha entrado no álcool por causa dela, que a família tinha sido destruída por causa dela, eu comecei a pensar, poxa, é verdade, a minha mãe foi a culpada de tudo isso. Então, eu comecei a ter um ódio muito grande dela. Então, eu fazia de tudo para machucar ela, eu fazia o que fosse para mim bater de frente com ela, eu xingava. Então, tudo que era para mim ser uma boa filha, pelo contrário, eu estava sendo uma péssima filha. Eu tinha um ódio muito grande. A gente brigava demais. Eu lembro que uma vez eu apontei o dedo na cara dela. Foi quando ela se revoltou. Ela já conhecia, o trabalho da igreja, e foi aí que ela se revoltou, porque ela viu que tinha algo errado comigo. Eu lembro que eu xinguei muito ela, apontei o dedo na cara dela, falei que eu ia embora, falei várias coisas horríveis para ela, e nesse dia ela viu que eu não estava bem e ela se propôs a me trazer para a igreja, mesmo contra a minha vontade, porque eu era uma pessoa que, na minha cidade, lá no Paraná, eu era praticante da igreja católica. Então, eu ia na missa todo domingo, eu fiz a catequese, eu fiz crisma, eu fiz tudo isso. E a minha avó era uma pessoa muito devota. E ela, quando eu vim para São Paulo, ela fez eu prometer que eu jamais iria na seita da Igreja Universal, porque na cabeça dela era uma seita a Igreja Universal. Ela falava muito a respeito disso. A gente lá não tinha Igreja Universal, então desconhecia o trabalho. A gente ouvia o que as pessoas falavam de fake news. Então a gente ouvia muita coisa ruim. E a minha avó sempre falava, sua mãe vai numa seita, nunca aceite ir nessa seita que é a Igreja Universal. Eles falam que servem a Deus, mas no fundo eles servem ao diabo. Então eu vim com isso dentro de mim, E a minha mãe falou assim, olha, você vai na igreja comigo sim, você não está bem. E eu me lembro que eu fiquei muito revoltada. Eu falei, tá bom, ela vai me obrigar a ir com ela, porque eu não tenho outra opção. Mas eu vou lá,
eu vou sentar e eu vou ficar de cara emburrada para mostrar para todo mundo que eu não quero estar aqui. Eu vou fazer todo mundo que ela conhece passar vergonha. Então, foi assim que eu cheguei. Eu lembro que ela me deixou sentada, né, no banco, e ela não sentou perto de mim. Ela me deixou bem livre ali. E eu sentei, do jeito que eu sentei, eu fiquei. Eu cruzei os braços e ali eu fiquei resistente. Só que o fato de eu vir e ouvir o que o pastor falava já começou a mudar dentro de mim. Eu tinha noites que eu não dormia, então eu comecei a dormir. Eu comecei a mudar interiormente, eu comecei a ter uma paz, uma coisa que eu nunca tinha tido. Então eu falei assim, poxa, eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance e vou buscar esse Deus que eu tô vendo aqui. E eu começou a cair as escamas dos meus olhos em relação ao fake news, que todo mundo falava que era uma seita do diabo, que era, na minha família, né, falavam isso. E eu comecei a ver que não era nada disso, que pelo contrário, ali buscavam um Deus vivo, que existia um Deus vivo, que não estava pregado, sofrendo na cruz, que ele tinha ressuscitado. Então ali eu comecei a ter essa paz, eu comecei a buscar mais. Eu lembro que eu resolvi me batizar nas águas. Eu comecei a vir na igreja em dezembro. No mês 3 eu me batizei nas águas. E engraçado que, por incrível que pareça, eu me batizei nas águas bem no dia do aniversário da minha mãe. Então começou a mudar aquela mágoa, aquela raiva que eu tinha dentro dela, foi sendo arrancada de dentro de mim. Eu não entendia como, mas eu creio que a minha sinceridade de conhecer esse Deus, de preencher esse vazio que tinha dentro de mim, foi limpando aquela velha Desiane, foi tirando toda aquela tristeza que existia, aquela vontade de morrer, aqueles complexos. Tudo isso foi sendo arrancado de dentro de mim. Nas reuniões eu ouvia sobre quem era o Espírito Santo e o que ele tinha para mim. Que não era o meu passado sendo trágico, por mais que ele fosse, que ia mudar o meu futuro, a não ser que eu ficasse olhando para esse passado. Então, eu comecei a ouvir palavras de vida, que falavam, olha, você chegou até aqui dessa forma, complexada, com traumas, com problemas, com um buraco aí dentro, mas tem solução. Por mais que você ache que não tenha, tem solução. E aí começou a me despertar, e eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo, e eu lembro que eu comecei a fazer propósitos, porque eu entendi, eu melhorei, eu tô diferente, agora eu me sinto bem. Só que eu preciso dele, eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. E eu vejo que é aí que foi o meu divisor de águas, porque quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu entendi que eu poderia ter tido uma melhora, mas se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, não ia adiantar. Eu ia voltar a ser aquela velha Desiane cheia de complexos. Então eu comecei a buscar. Eu lembro que na época eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar de madrugada. Eu lembro que eu tinha minha cama, mas eu não dormia mais na minha cama. Eu coloquei um edredom no chão e eu dormia no chão todos os dias, porque eu não queria perder a hora para, de madrugada, levantar e falar com Deus e buscar o Espírito Santo. Eu entendi que era o bem mais precioso que eu poderia adquirir. Que sem ele eu poderia conquistar tudo, mas de nada ia adiantar. Na época, a gente estava na Fogueira Santa, eu estava fazendo a Fogueira Santa para receber o Espírito Santo na época, e teve uma vigília. Nessa vigília, o bispo que estava realizando a vigília, ele falou assim, olha, você que não tem o Espírito Santo, você vai passar aqui no altar, e eu, junto com os pastores, vamos colocar a mão na sua cabeça, e a gente vai determinar que o Espírito Santo desça sobre a sua vida. E eu falei, é agora, eu vou lá e eu vou receber. E eu lembro que eu passei ali no altar, eu voltei para o lugar e comecei a buscar. Naquele dia eu recebi o Espírito Santo. Foi assim, o que aconteceu de melhor na minha vida, porque, como eu falei, eu lutava para ser uma nova criatura, eu me esforçava, mas tinha vezes que eu ainda fazia algo que eu via que não era da vontade de Deus. Às vezes eu me estressava, às vezes eu era grossa, às vezes eu falava o que eu não deveria falar. E quando eu recebi o Espírito Santo, é como se a velha Desiane fosse totalmente arrancada de dentro de mim. E nasceu ali uma nova Desiane. E eu me lembro que nasceu um amor tão grande. Eu já tinha perdoado a minha mãe, só que nasceu um amor tão grande por ela, porque eu não via mais ela só como a minha mãe, eu via ela como uma alma. E naquele dia em diante, tudo foi diferente. Eu me tornei uma pessoa realmente feliz.
realmente uma pessoa que, independente da situação, eu ainda tinha lutas, eu ainda tinha dificuldades dentro da minha casa. Meus irmãos não eram convertidos ainda, eles ainda afrontavam muito a minha fé, mas eu tinha uma força para lutar e uma certeza tão grande que Deus era comigo, que nada mais me barrava, nada mais me fazia com que eu viesse a olhar para trás ou ter complexo de inferioridade, nada disso. Tudo isso foi arrancado a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo. Eu ouvia os outros falarem das palavras de Deus, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu ouvi Deus falando dentro de mim. E aquilo ali foi a experiência mais forte que eu já tive em toda a minha vida. Foi algo extraordinário, essa é a palavra certa. Não é que é inexplicável, é extraordinário ter o Espírito Santo dentro da gente. Hoje a convivência com a minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, ela é uma amiga, ela me vê como uma amiga, ela me vê como uma referência de filha, como uma referência de uma mulher de Deus. Então a convivência com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, hoje é outra. Hoje eu sou feliz e a gente tem uma convivência muito boa. Já sou casada já há 12 anos, mas eu posso perder tudo. Posso perder meu casamento, minha família, tudo, mas o Espírito Santo não, porque Ele é o meu bem mais precioso. Ele é a minha joia preciosa. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo, levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar, se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer, isso não vale a pena. Acredite em você. Existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já aprendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua aprovação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena. Brilhou mais forte, hoje cê tá mais bela. Deus te deu mais um dia, não faça dele em vão. Não vá por emoção, abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também. Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem. Você conseguiu, está mais forte, valeu o choro e também a coragem. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar, libera
seja verdadeiro com você mesmo. Agora sim, a terra estava pronta para receber a minha principal criação. Uma das maiores criações de Deus, a vida humana. O homem. Do pó da terra o fizemos à nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. Acordar em cada amanhecer é um dos privilégios que Deus nos concedeu. Porém, para muitos, o viver é um lamento, vivem em um luto sem fim. Perderam a vontade de viver. Você está passando por esta situação? Algo te fez perder a vontade de existir? Saiba que há um Deus que tem o poder de mudar o que se passa no seu interior. Venha nesta quarta-feira, na noite da alma, receber a vida através da palavra de Deus. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida." Noite da vida, a sua oportunidade de receber de Deus o fôlego de vida interior. 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. Hoje você tem essa oportunidade de participar de uma noite que vai trazer vida para o seu interior. A Daisy era uma jovem frustrada. Você acabou de ouvir isso. A Daisy, ela tinha tudo, mas não tinha nada. Faltava vida. E a vida que a Daisy queria, pastor Alexandre, ela só veio através do Espírito Santo. Quando a pessoa, seja obreiro, membro, simpatizante, visitante, ela separa o dia de quarta-feira para buscar Deus, ela está investindo naquilo que é mais importante, naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno, naquilo que vai sustentá-la para que ela venha superar toda e qualquer situação e permanecer de pé e ter a verdadeira vida, né? É verdade, e essa vida vem do nosso Deus. Assim como ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. E não tem como essa pessoa ter vida dentro de si se for distante do Criador. Então é por isso que essa quarta-feira vai ser toda especial para essa pessoa que tem vivido em trevas, sem saber o que fazer. Ela vai receber a vida de Deus. A vida que a Elizabeth também recebeu. A história da Elizabeth é interessante porque, desculpa falar assim, mas ela vegetava. Ela não tinha vida. A Elizabeth não tinha vida. E ela tentava, vivia de aparência, até que ela entendeu: se eu tiver o Espírito Santo, a vida de Deus vai habitar dentro de mim. Ouça só. Me chamo Elizabeth Araújo de Souza, sou estudante. E vim de uma família que ela sempre foi cristã, na verdade, né? Ela conheceu a Deus cedo. Cresci na igreja, porque eles conheceram a Deus, cresci ouvindo a fé, eles me ensinavam em casa, sempre me dando bom exemplo, né? Exemplo de pai, exemplo de mãe, até no casamento deles eu via Deus. E a minha vida até então era legal, era bacana, eu era uma menina que tinha uma essência de Deus, todo mundo via Deus e dizia que eu ia ter futuro na igreja e ainda mais pelo exemplo que meu pai e a minha mãe davam, né? Na escola eu via as meninas, elas totalmente diferentes, né? Um modo diferente de falar.
Foi devagar. Eu comecei a ir observando elas primeiro, para depois tentar imitar. Então eu comecei a me vestir de um modo diferente, um modo meio gótico, usava tudo preto, comecei a usar as unhas pretas, deixar crescer. Então eu comecei a usar roupas curtas, porque eu queria chamar a atenção a de qualquer custo na rua, tanto que eu comecei a atrair olhares de pessoas. Daí eu pensei, legal, então é isso que eu quero. A minha mãe, ela não gostou nada. Minha mãe, ela falou pra mim, Lisa, não foi isso que eu te ensinei. Não é isso que você aprendeu na igreja, não é isso que Deus quer para você. Eu não ouvi ela, não ouvi conselho de pai e mãe, que é o que está escrito na Bíblia. Não dei ouvidos a ela, muito menos a pessoas que estavam na igreja e que já estavam me vendo diferente. Eu comecei a ter vontade de ir para as baladas. Foi ali que eu comecei a beber, a ter esse envolvimento com álcool. E ali eu gostei. Então, dentro de mim, eu fui me tornando uma pessoa destruída, uma pessoa triste, já abatida. Quem olhava para mim já via aquela coisa ruim. Eu comecei a ter ódio também do meu pai, porque toda vez que eu fazia alguma coisa que eu achava que estava certo, o meu pai ele me orientava para o bem e eu via aquilo como errado. Os outros falavam, ei, como está seu pai? E eu ficava tipo, que pai? Eu não tenho pai. Eu já cheguei a falar isso, que eu não tinha pai, porque eu não gostava dele. E até que o ponto do ódio chegou ao ponto da depressão também, porque a depressão é algo que assim vem meio que devagar. Eu tinha pensamento de suicídio, tentei já o suicídio uma vez, me cortando, e eu achava que se eu morresse ia ser melhor para mim. A minha alma, ela doía. Era uma dor assim da alma mesmo. Porque eu já não sentia nada, eu não sentia fome, eu não sentia prazer, eu não sorria, eu não tinha prazer de estar no meu lar, né? Eu era infeliz, eu achava que o meu lar era um inferno, sendo que não era para ser assim. Minha família sempre foi bem estruturada, meu pai e minha mãe sempre me ensinou a fé, e não era para mim agir daquele jeito, eu não tinha motivo para agir daquela forma. Então, vinha aquele pensamento do bem, que era de Deus, para mim voltar à essência, né? Voltar ao primeiro amor, a ser aquela pessoa que é de Deus. E do outro lado tinha aquela voz, se mata, morre, vai melhorar a sua vida, você não vai dar trabalho para ninguém, você vai ser até mais feliz se você morrer. E era esse pensamento que eu tinha, de morrer mesmo. A minha alma, ela gritava, ela doía. E eu não entendia o porquê, eu vivia chorando dia e noite. Até que um dia, então, eu voltei, retornei à igreja. E aí eu retornei logo num dia que estava tendo uma vigília com o Bispo Sérgio. E aquele dia lá o Bispo, ele falou que tinha uma chance para mim, tinha oportunidade. Se eu quisesse mudar de vida, eu podia me entregar naquele exato momento que Deus ele me ia aceitar. Não importa o que eu já vivi até aquele momento, o que importa seria a nova vida que eu iria ter se eu me entregasse para Jesus, ou seja, era uma página virada. Eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente. E aquilo entrou dentro de mim. No momento que eu estava buscando, me derramando para o Senhor Jesus, então Ele falou comigo. E Ele falou que me perdoa. E Ele também, ele disse para mim o tempo que eu fiquei longe, né? Eu fiquei um tempo muito longe dEle. Aquele dia eu fui embora sedenta, eu queria mais. Quando a vigília terminou, eu fiquei triste, porque ela terminou. Eu queria buscar mais. Eu me batizei nas águas no dia 5 de junho, né, numa terça-feira. E daí eu já estava diferente, eu já estava com uma face totalmente diferente. E naquele dia, até o meu pai ele falou, filha, você tem certeza? Não é a emoção? Eu falei, não é. E aquele dia eu já desci as águas totalmente diferente, ou seja, eu levantei transformada. Era como se aquela pessoa que eu já fui tivesse morrido. Foi uma pessoa que eu conheci, mas que eu enterrei. Né, que já não existia mais. Eu deixei amizades, que eu achava que o meu vazio só ia ser preenchido com amizades. Eu deixei as bebidas, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu já estava ficando viciada. Eu deixei namorado, eu deixei vida sentimental de lado, eu deixei uma vida de mentira, eu deixei baladas de lado, eu deixei tudo. Foi o meu tudo pelo tudo de Deus. Eu decidi me entregar e eu me lancei no altar. Eu já não quis mais aquela vida que eu tinha.
Então eu deixei tudo de lado para ter uma vida de Deus, uma nova vida, uma página virada, o que Deus iria querer para mim. Eu recebi o Espírito Santo em casa quando eu estava sozinha. Meu pai e minha mãe estavam na igreja e eu estava sozinha, né, nesse dia. E daí eu estava lendo a Bíblia e depois de eu ler a Bíblia, me veio uma vontade imensa de buscar o Espírito Santo. Então eu me ajoelhei, né? Tava na sala da minha casa e eu busquei o Espírito Santo. E dali eu me aquebrantei. Eu já estava totalmente vazia para ser cheia dele. Então eu me esvaziei. Eu falei, meu Deus, vem sobre a minha vida. Eu quero ser a própria bênção. Eu quero ir para a igreja e ganhar almas para o Senhor. Então eu comecei a conversar com Ele, a ter mais intimidade com Ele. E aí eu fui me quebrantando. E aí até então que eu recebi o Espírito Santo, veio a certeza. Foi um momento de intimidade, meu e dele. Antes eu não conhecia Ele. E nesse dia eu passei a ser conhecida e a conhecer Ele. Ele estava morando dentro de mim. E foi uma alegria imensa. Eu me tornei a filha de Deus, a serva do Senhor Jesus. E então eu comecei a falar do Senhor Jesus para as pessoas ao meu lado. Se eu tivesse ali um exemplo no metrô, eu estava ali falando no metrô para uma pessoa desconhecida do Espírito Santo. Eu queria ganhar almas, eu queria salvar mesmo. Batizada com o Espírito Santo, eu mudei. Eu hoje sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa, que eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho sede de almas antes que eu não tinha, né? Hoje a minha vida ela mudou completamente. Eu sou eternamente feliz e grata ao Senhor Jesus. Tanto que quando eu lembro do meu passado, eu até me alegro. Por quê? Porque eu tive que passar por tudo aquilo para saber que o mundo não vale a pena. Hoje, quando a minha família olha para mim, elas veem Deus, né? É uma mudança que dá para ver, até porque tem fotos que comprovam também. O meu caráter antes era um e hoje é outro. O Espírito Santo hoje representa para mim tudo, tudo. Não tem palavras para falar. Ele simplesmente é o meu tudo. Hoje eu não vivo sem ele. Tudo que eu fazia antes, hoje eu já não tenho nem coragem de fazer, né? Porque ele é o meu tudo mesmo. Eu sou completamente feliz pela vida transformada, uma vida abençoada que ele me deu. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar
por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Neste mundo, o que não falta são sugestões para proporcionar alegria ao ser humano. Aliás, muitos atribuem o real sentido da vida no apego às coisas, pessoas ou na conquista de algo tão desejado. Se por um lado, muitos dizem ser infelizes pela falta de algo, do outro, existem aqueles que, mesmo tendo tudo, são tristes e angustiados. Mas afinal, como achar o real sentido desta vida? Quem nasce do homem tem a natureza humana, e quem nasce do Espírito Santo tem a natureza dele, que é espiritual. Não entendo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito mais do que existir, só há uma única coisa capaz de trazer ao ser humano o real sentido da vida: o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, 2 de novembro, a Noite da Vida. 7h30 da noite. 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Canilas. Ou em uma Universal mais próxima de você. Minha amiga, hoje você tem a oportunidade de participar de uma noite que vai causar esse impacto positivo na sua vida espiritual. Aí em Tampa, pastor Alexandre. Estaremos nesta quarta-feira às 10 da manhã, 4 da tarde, numa noite especial às 8 horas, pastor Rodrigo. Uma noite que vai, abençoar a sua vida. Hoje nós estaremos aqui às 7h30 da noite. Se programe, faça tempo para Deus. Se você fizer tempo para Deus, eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida espiritual, tá bom? Nós estamos também nos preparando para esse grande domingo, aonde se dará início à semana da festa das primícias, aonde com alegria nós iremos honrar o nosso Deus e com certeza o Pai também irá nos honrar. Foi o que aconteceu na vida do Paulo. O Paulo, ele entendeu que colocando Deus na frente, honrando a casa do tesouro, ele teria uma vida de qualidade. Trabalhava muito, mas não via os frutos, não via resultado. Meu nome é Paulo França, tenho 49 anos, sou microempreendedor no ramo de festa, de eventos. Nós tínhamos uma vida totalmente arrasada, éramos religiosos, praticantes, mas dentro de casa nós vivíamos uma vida assim de miséria. Chegamos até passar necessidade e num dado momento nós chegamos na Igreja Universal e logo a gente de cara aceitou. Passei a ser fiel a Deus, as portas foram se abrindo, logo arrumei um trabalho e a gente se firmou com Deus, colocamos Deus em primeiro lugar. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu deixei aquela malícia entrar, passei a tocar no dízimo
passei a não cumprir os meus votos, não tinha mais aquele respeito, não tinha mais aquele temor em separar em primeiro lugar o que pertencia a Deus, são os 10%, que é a fidelidade, que é a primícia. Eu tocava naquilo assim com facilidade, não tinha mais aquele respeito, aquele temor, e isso foi me afastando, me tirando da presença de Deus. Até que, em um dado momento, me afastei de vez, fiquei anos longe da presença de Deus. E nesse tempo, nesse intervalo, me sentia muito vazio, trabalhava muito, mas não via os frutos, não via resultado, não havia resultado. Trabalhava muito, colhia pouco. Eu olhava para os meus filhos, já tinha 3 filhos nesse tempo, olhava para eles assim e pensava comigo, não, eu preciso dar algo melhor para os meus filhos. Eu preciso me voltar para Deus. Preciso fazer algo antes que os meus filhos cresçam e não vejam um caráter em mim, porque já não tinha mais o caráter de Deus em mim, desse intervalo que eu fiquei afastado. E o que eu fiz? Eu determinei isso comigo, dentro de mim, que eu iria voltar para Deus, até porque a palavra de Deus diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então aquele dia eu decidi me tornar para Deus. E eu tenho certeza que naquele dia ele se tornou para mim, porque a partir daquele dia eu peguei firme, a partir daquele dia eu me voltei para Deus, passei a dar valor às primícias, a dar valor em Deus. Aquilo que eu tocava eu não toquei mais, eu passei a respeitar a Deus. Deus, ele entrou dentro de mim. Eu passei a valorizar o Espírito Santo, eu passei a valorizar as coisas de Deus. Aquele temor que eu perdi, que outrora eu tinha perdido, Deus, ele devolveu aquele temor no meu coração. Mas eu tive que buscar, eu tive que parar e pensar aquilo que eu tinha feito, tudo que eu tinha feito de errado. Eu tinha que consertar, eu tinha que me voltar para Deus. Não tinha outra saída para mim. E a partir dali, a partir daquele momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar, coloquei a fidelidade a Deus em primeiro lugar, as primícias que pertencem a Deus, Deus começou a dar várias ideias, muitas ideias. Para mim, para minha esposa, logo ele nos deu a ideia de trabalhar com eventos. E hoje, graças a Deus, nós trabalhamos com eventos, trabalhamos com decoração, fazemos decorações de igreja, fazemos casamento, trabalhamos com festa, buffet. E não só isso, a minha esposa concluiu faculdade. Hoje nós conquistamos 2 carros, eu tenho 2 motos, conseguimos, Deus nos deu a oportunidade de comprar uma casa na praia. E isso foi acontecendo na pandemia. Deus nos deu esse terreno na pandemia. Por quê? Porque nós colocamos ele em primeiro lugar. E quando você coloca ele em primeiro lugar, não importa a situação que você está, você não vai deixar de ter lutas, você não vai deixar de ter problemas para enfrentar, você vai ter lutas, mas ele vai te dar a direção e com certeza você vai conseguir vencer. Foi isso que aconteceu com a gente. Na vida, quem não gosta de ser honrado? Seja pelo que se faz ou pelo hoje eu tenho que prazer de honrar a faz com Deus, que se torne o porque alvo o filho de quem honra o busca pai. o reconhecimento. E hoje eu tenho prazer de honrar a Deus. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquelas portas que estavam abertas para mim, quando eu precisei, eu tenho certeza que elas estarão abertas para aqueles que um dia vão chegar e vão precisar também. Tudo aquilo que Deus me der na minha mão, eu vou ser fiel a Ele, vou honrar Ele com as primícias, porque eu tenho certeza que muito mais Ele tem para mim do que eu tenho para dar para Ele. Na vida, quem não gosta de ser honrado? Seja pelo que se faz ou pelo que faz com que se torne o alvo de quem busca o reconhecimento. Muitos têm desobedecido a Deus, não lhe dando o tratamento devido em suas vidas. Mas, como um bom pai, ele espera que seus filhos se acheguem com humildade e, o colocando em primeiro lugar, serão honrados por ele. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados.
Em novembro, a festa das primícias na Casa do Tesouro, para aqueles que desejam honrar a Deus através de sua fidelidade. No mês da honra ao Pai. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Minha amiga, acredite. Acredite que Deus vai fazer o impossível em seu viver. Esse impossível é para você, mas para Deus não. Entenda, quando as pessoas dizem assim, não dá, não dá, não dá, você está subestimando a Deus. Com Deus dá. Com Deus, quando nós trazemos os nossos problemas e colocamos na mão dele, ele não apenas resolver o problema para Deus, isso é o mínimo possível, mas Deus transforma a situação num todo. Por isso, a importância de não perdermos a confiança nele, de permanecermos confiando nele.
como os montes de Sião, que não se abalam. São assim as pessoas que confiam em Deus. As pessoas que não deixam de enfrentar os seus problemas, né, Pastor Rodrigo? Mas justamente por praticar essa confiança nele, então elas sabem que esse Deus é grande e que essa situação difícil vai passar e que tudo vai dar certo para ela. E quando ele fala, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, ou seja, Deus ele quer estar com você, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? Deus não criou robôs, não, nós não somos robôs, onde ele tem o total controle da nossa vida, não. Ele deseja que nós venhamos confiar nele, nós venhamos se voltar para ele, aí sim, com a permissão sua, Deus vai poder fazer o que ele quer fazer na sua vida. Ele quer abençoar você de uma forma rica e abundante, é verdade, mas ele quer, sobretudo, fazer com que a sua vida seja uma vida diferenciada. E essa vida diferenciada começa justamente quando você se volta para ele, quando você passa a obedecer a direção que ele tem para a sua vida, então a palavra dele também passa a se cumprir nos seus caminhos. Porque quando ele diz assim, por vossa causa, é por você, pela sua atitude, eu vou repreender o devorador. Por vossa causa, eu vou abrir a janela dos céus. Por vossa causa, eu vou fazer com que a sua vida seja abençoada, tá bom? Pense nisso, porque o Deus da Bíblia está à sua inteira disposição. Aí em Tampa, pastor Alexandre, as pessoas vão estar honrando a Deus domingo, qual horário? Às 10 horas da manhã nós teremos o nosso culto principal, mas teremos também às 6 horas da tarde. O endereço é aqui na 133 da West Hillsborough Avenue. E tem uma novidade aí em Tampa, né? Logo na entrada da igreja as pessoas vão ver algo muito bonito aí na fachada, né? É verdade, pastor Rodrigo. Esse domingo que passou, algumas pessoas já viram, e nesse próximo domingo outras também terão a oportunidade. Você vai ver só que coisa linda, tá bem na entrada assim da igreja, tá bom? Aqui em Orlando, no nosso Templo da Fé, na Catedral de Orlando, na 5400 da International Drive, nós estaremos juntos, hein? Aqui às 9h30 da manhã. Você vai participar de uma manhã espetacular. Não esqueçam de atrasar o relógio, vamos dormir uma horinha a mais. Vamos chegar na igreja mais cedo nesse domingo. Muito bom dia a todos, hein? Que haja luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.